Vamos falar de Aide E Ed. Gente, o casamento deles foi o que tinha que ser, tá? A gente até comentou aqui na semana passada que o casamento deles poderia durar um mês só, mas que eles iriam casar. E a gente profetizou, né? Uhum. Ele vai comentar lá que com ela na questão na reta final, e eles desenvolveram uma relação de respeito. Ela concorda, mas ela comenta com a produção que sente que terá dificuldade porque ele não gosta muito de ouvir, porque toda vez que vai começar a ter algum debate, ele já sai cortando a chance de ter a discussão, né? Ela fala que eles não falaram sobre o futuro, ele diz que não pensou muito nisso, que eles estão vivendo as coisas, e ele diz para a produção que até a hora do altar as coisas podem mudar para os dois. E ele vai comentar também com a produção que ele não tem paciência para DR, né? Porque ele não curte, né? Dele ficar debatendo, que de certa maneira, gente, é um problema, né, cara? Por isso que tá sozinho, porque relações precisam É de isso que eu ia falar. arestas sendo aparadas, né? Eu achei complicado essa fala dele, do tipo assim, eu não tô afim, não quero mudar. Não vou me moldar, não vou mudar. Porque assim, quando você conversa e fala alguma coisa que às vezes não te agradou, não te fez bem, outro de repente pode rever. E ele não quer isso pra ele, entende? Então eu acho que é uma situação complicada, realmente. De novo, os dois têm personalidade forte. Os dois já viveram a vida sozinhos. Ele, por exemplo, eu acho que ele casou até porque ele nunca tinha casado. Pra viver a experiência, entendeu? Eu vou Tipo guardar assim, essa vou nota aqui. aproveitar agora pra casar. Vou casar, só falta fazer isso na minha vida, que eu já fiz tudo. Entendeu? Ó, Kinha, infelizmente a gente não ganhou na cena. Infelizmente. Poxa Tá? vida. Na despedida, a Aide comenta que a Malu foi o match perfeito dela na edição. O Edmilson vai comentar com os caras que achou que o Rivo fez crocodilagem. E E fez, fez. inclusive, o gesto dele apunhalar. Só que a gente achou que ele estivesse falando do Léo. Mas ele tá falando do Wagner ainda. Não é nem do Léo que ele fala do Wagner. E aí um parêntese rápido, né? Silvia vai arrastar a Zinha pro Wagner. O Gigô tentou assim. E o Wagner vai cortar ela rapidamente. Wagner, Não valeu, vai dar moral valeu. pra ela. Porque o Wagner não gostou do que ela fez. Wagner, livramento. E aí, um outro participante lá pergunta se o Ed tá apaixonado, ele diz que tá levando, que tá gostando. No dia do casamento, a madrinha dela parece que foi para acabar com o casamento. Porque a madrinha ficou, né, dizendo que achava que ele ainda era galinha, e se questionando se a Aide conseguiu descobrir tudo. Corre, amiga! Nem falou isso para ela, falou para a produção, né? Ela fala que sabe que eles têm as diferenças, que ela já percebeu quais são as diferenças, mas como que as pessoas também vão ser iguais? O mundo não é assim. Ela quer dizer o seguinte, cara, eu sei que ele não é perfeito, eu já entendi onde mora o problema aqui, mas eu tô disposta a tentar, né? Aí a amiga fala para ela que ainda dá tempo de fugir, o que eu achei lamentável. Porque assim, se alguém que tá brincando só, beleza, mas era uma amiga que claramente estava tentando demover ela da ideia de casar. Tava falando sério. Porque foi a mesma amiga que quando o Edmilson é apresentado para os amigos, estão os gays lá todos sendo boa gente, e ela é a que tá de pinimba com o Ed. A Mola só não queria que a amiga dela sofresse, Não, sabe? Tadinho, enchendo eu a paciência. entendo, não, entendo. E ela ainda vai dizer para a produção que a pessoa tem a tendência de se iludir. E ela fala que os amigos só querem que ela seja feliz. Estamos aqui independente do que aconteça. Só falava assim, se você disser não, a gente está contigo também. Então não acha que a gente não vai gostar, não. Os amigos do Ed vão comentar com o Ed que talvez a insegurança que a Aide tenha demonstrado algumas vezes seja porque o Ed é mulherengo. Aí o Ed, sou nada, cara. Que isso. A sobrinha dele vai chegar, a sobrinha dela chega, eles conversam, ela conversa com os filhos, os filhos inclusive falam para ela que ela já chegou ali, não pode mais dizer não. Ela, como assim? Claro que posso. Se eu quiser eu posso dizer não. Ele vai conversar com umas amigas que aparecem. E aí é muito curioso, porque é uma coisa que chamou muito a atenção do Edmilson em relação à Aide, e que ele vai bater muitas vezes nessa tecla, é a questão da adoção dos filhos dela, né? E é bacana porque, assim, Edmilson já é um cara com 60 e poucos anos. Às vezes a gente ouve as pessoas dizerem que a pessoa é mais velha e não compreende o mundo, as modernidades do mundo. E foi justamente o fato dela adotar duas crianças LGBTQIA+, já ter um filho, inclusive, que era LGBTQIA+, que fez ele se sentir mais atraído por ela. Não afetivamente, mas foi o que chamou a atenção dele. Pô, essa é uma mulher que vale a pena conversar, essa é uma mulher forte, é uma mulher que eu vou querer do meu lado. Ele fala que foi
que a adoção... Qual o termo que ele usa? Agora eu esqueci qual foi o termo que ele usa, mas ele usa um termo dizendo assim que foi muito maneiro o que ela fez, né? O Kleber vai chegar, vai elogiar a ID pra caramba pro Ed, vai falar que é uma das melhores participantes que ele já teve no programa. Aí ele vai dizer que gosta do Ed também, aí o Kleber vai soltar uma piada tentando descobrir qual é... O Ed não, o Kleber, qual é a resposta dele, e aí ele não diz, aí todo mundo ri. Quando ele chega, ela fala, que lindo que você tá, quando ela chega, né? Solta um palavrão e não pode beijar o noivo. Ele chegou puxando rap, né? Não, gente, ele chegou pra causar. Ela leu os votos, ele já ri, já vai pra abraçar e pra dar um beijo, ela vira o rosto e fala, peraí. E aí quando ele vai responder, ele diz, sim, sim, Ele não fez sim. votos. Aí eu digo, sim, sim. Aí por isso, inclusive, que a Ana já coloca aqui, oi, gente, eu já acabaria o casamento imediatamente após o rap. Porque ele meteu um sim. Gente, sim. porque também ele não tinha votos pra falar, ele não escreveu votos. Achei isso meio errado, sabe? Porque ela escreveu, falou, todo mundo fala. Pô, ele tem totalmente condições de ter escrito, ele não escreveu porque ele não quis. Porque ele é essa pessoa desgarrada, né? E assim, acho que esse jeito dele ser, ele parece muito livre, mas não é não. As coisas também têm que ser do jeito dele. Os dois são muito, eles têm personalidades muito fortes. E, gente, assim, eu falo porque eu acho que eu e o Gustavo também temos personalidade forte e a gente consegue conviver. Agora, é um equilíbrio. A gente tá sempre tentando equilibrar as coisas. Ele chega pra ela e fala que eles vão ser felizes pra caramba, ela diz que sim, e a realidade é que não durou. O dia a dia foi mais forte que tudo. No React eles falam que não estão juntos, ela falou até que é por ela acha que faltou diálogo, que chegou até a gritar com ela algumas vezes. Agora, gente, eu vi esse homem postar essa semana toda vídeos dela com música de amor. Agora, a de ontem que eu botei pra você ouvir, era aquela música, eu nem pensei que ia ter que esquecer você, agora vem você dizendo amor. Tão feliz. Essa aí. Mesmo triste, eu tava feliz. Enfim, aí eu pensei, não estão mais juntos. Que segundo consta, se não me falha a memória, é uma música que a Marisa Monte escreveu quando o Nando Reis traiu ela. Olha. E aí ele botou essa música com umas imagens dela e dele e tal. Eu falei pra Ana, e se ele estiver fazendo isso de pegadinha com todo mundo? E no final ele... Enfim. Eu sei que ele vai dizer que o problema é que ela sempre sabia de tudo, ela sempre tinha resposta, e isso acabou incomodando ele. Ele diz que teve uns rolos por aí, mas que continua solteiro. Vai morrer solteiro. E aí, gente linda, você curtiu esse vídeo? Se você curtiu, deixa aqui o teu like, o seu comentário, compartilha esse vídeo e, claro, considere tornar-se membro. E, se possível, também, dê um hype nesse vídeo. Valeu, até a próxima.